Então você que está aqui, Deus te tocou para você vir. E a palavra de Deus nessa noite é porque você está aqui, você vai ouvir, é para você. É para mim e para você. Você quer essa palavra? Amém? Te prepara. Salmos de número 92, eu vou ler na NVI, é a nova versão internacional. Eu gosto muito da NAA também, mas hoje eu sou apaixonado pela NVI, eu escuto ela, então estou escutando a minha Bíblia na NVI. E eu quero ler esse texto e os versículos que o Senhor colocou no meu coração. Você está pronto? Amém? Está sendo projetado aqui. Você, se tiver uma outra versão que não seja NVI, leia aqui que você vai conseguir entender melhor o que vai ser lido. Diz assim a palavra do Senhor Deus: os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Mesmo na velhice darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes, para proclamar que o Senhor é justo. Ele é a minha rocha, nele não há injustiça. Feche seus olhos e curve a sua cabeça aí no seu banco. Senhor, em nome de Jesus, estamos diante da Tua palavra, Deus. Diante da Tua majestade. A Tua palavra, Pai, ela tem um propósito. O Senhor disse que ela não volta vazia, mas ela fará o que Te apraz. E ela está aqui, Senhor, e nós estamos diante dela, diante da Tua presença, porque o Senhor Deus é que contempla tudo, o céu, a terra e as profundezas dela. Por isso, Espírito Santo, libera nesse lugar, aleluia, o Teu poder nessa noite, o poder da Tua palavra, Deus, o poder do Teu Espírito Santo, se manifeste nessa noite, Deus, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo renovo, trazendo entendimento, Senhor. Restaura, Senhor, aquele que está aflito, restaura o cansado, restaura aquele que já não tem mais nenhum vigor. Porque aqui a Tua palavra diz que o Senhor dará aos justos, né? O Senhor é a nossa rocha, o Senhor é a nossa justiça, nós somos justificados por Ti, Pai. Por isso nós queremos, nessa noite, entender o Teu propósito, entender a Tua palavra, Espírito Santo. Por isso pedimos que o Senhor se revele aqui, em cada coração. E se há algo contrário aqui, Deus, ao Teu agir, ao Teu sobrenatural, nós rechaçamos e declaramos fora, no poder do nome de Jesus. Se alguém com dor, nós declaramos curado nessa noite, no poder do nome de Jesus, Pai. Aleluia. Amém. Amém, queridos. Que palavra poderosa que Deus nos fala nessa noite. Eu, quando estava lendo essa palavra dias atrás, comecei a meditar e casualmente eu estava lendo um livro e estava falando sobre os plantados na casa do Senhor. Os que são plantados na casa do Senhor. Até falava com o meu discípulo ontem sobre isso, ou antes de ontem, não lembro. Mas nós estávamos falando sobre isso. Mas hoje eu quero falar sobre árvores. Aleluia, nós somos árvores, queridos. Aqui diz que os justos florescerão como a palmeira. Os justos, quem são os justos? Os justificados, nós. E eles crescerão como o cedro do Líbano. E é interessante, quando a gente vai olhar para essa palavra, para esse texto, Deus usa muito comparações na Bíblia que nós somos árvores. A Bíblia fala que nós somos carvalhos de justiça, plantação do Senhor.
que nós somos árvores, né, que vão manifestar a justiça e a glória do Senhor. Outro dia eu estava com o meu discípulo ali em casa, com o Du, discipulado, e nós estava ali pensando e a gente começou a se alegrar porque as árvores, elas manifestam a glória do Senhor. Elas são a revelação da glória do Senhor. Mas aqui Deus está falando que nós somos as árvores. Como eu tenho ali o meu quarto, o meu escritório, Ele dá para o mato, para as árvores. E quando eu estou ali lendo, e o Senhor me ministra muito sobre isso, sabe? E eu fui ver a palmeira. Por que nós floresceremos como a palmeira? Por que nós somos comparados com a palmeira? E notável que a palmeira, ela é uma árvore de raízes muito extensas. E ela chega a atingir mais de 2 metros na sua vizinhança, né? Na região onde ela está, ela circula mais de 2 metros de raízes. Então ela é uma árvore muito forte e a gente costuma dizer que é bom, né? O irmão José, que é perito nisso, costuma dizer que as árvores, a palmeira é bom para nós segurar aterro, terra que está querendo deslizar. E eu fui ver realmente, é por isso, porque ela se enraiza muito. E Deus nos compara como essas palmeiras plantadas na casa do Senhor. E também nos compara com o cedro. E eu fui ver o cedro, a palmeira, ela tem esse alcance com as suas raízes. E a sua altura imponente, bonita, suas folhas. Nós já passamos por temporal aqui, eu e minha esposa, e vimos essas palmeiras aqui, elas se dobravam com o temporal, mas novamente elas voltavam para o seu lugar. Elas estavam muito firmes e muito enraizadas. Mas o cedro, diz que o cedro do Líbano, ele é das montanhas do Líbano, né? Ele é uma planta que quando ele nasce, a hora que ele tiver numa altura de talvez 50 centímetros mais ou menos, ele já cresceu para baixo cerca de 3 a 4 metros e meios de profundidade. E eu fiquei pensando, puxa, por isso que Deus chama nós dessas árvores. Ele diz aqui que os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano. Né? Eles são plantados na casa do Senhor e florescerão nos átrios do nosso Deus. Então veja bem, nesse contexto aqui, nós podemos ver que os justos, né? Aqui Deus está fazendo, o escritor está fazendo um paralelo, né, entre os justos, né, e o cedro do Líbano. Os justos são os que são justificados. Romanos capítulo 2, capítulo 3, versículo 24, pode projetar aí para mim, Du? Diz assim, ó, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. E Romanos 5:1 também, projeta aí, diz, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, justificado, a justificação, ela não depende de nós, é algo que alguém fez por nós. E aqui Deus diz que nós somos os justos e que nós vamos florescer. Mas nós temos que estar plantados na casa do Senhor, nos átrios do Senhor. E eu acho interessante, e daí, se a gente fosse, eu já fiz muitas coisas assim, a Maria às vezes me critica porque eu faço
uns papelões. Às vezes eu arranco a árvore ali que eu planto e eu quero mudar porque não ficou no lugar, até porque a gente foi mexendo no nosso chão, então a gente teve que ir mudando o contexto. Aquela árvore não era para aquele lugar, eu plantei ali. E eu acabei mudando, muitas morreram. E muitas que eu mudei sofreram muito, elas voltaram muito sem folha, voltaram muito... Elas ficaram judiadas, sabe? Ficaram fragilizadas, seria a palavra. Eu comecei a analisar que nós, os justos, vocês, os justos, amém? Vocês são os justos, né? Nós temos que estar plantados num lugar e não podemos estar sendo mudados de um lugar para outro de qualquer jeito. Senão vamos começar a desenraizar, vamos começar a enfraquecer, vamos começar a perder folhas, vamos começar a perder as forças, vamos minguar. E aqui Deus está falando e fazendo comparações de algumas árvores que são muito profundas e que não se arrancam facilmente. Então eu quero dizer uma coisa para nós nessa noite, queridos. Nós não podemos andar daqui para lá ou de lá para cá. O Senhor, Ele diz que nós temos que permanecer, né? Hoje nós estávamos vendo um vídeo que a Andressa me mandou. Chamou muita atenção. O Senhor se revelou ali, profeticamente, e começou a falar que Ele estava descontente com as pessoas que estão transitando de um lado para outro atrás de coisas. Ele diz: eu não me agrado. E eu quero dizer uma coisa, queridos. Aqui, nessa comparação que Deus está fazendo aqui com nós, Ele diz que nós floresceremos. O versículo 3, o versículo 13, ele diz: plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Mesmo na velhice, ele fala. Versículo 14, darão fruto. Mesmo na velhice. Ele diz que permanecerão viçosos. Olha só, não vai cair folha, gente. Permanecerão viçosos e verdejantes, para proclamar que o Senhor é justo. Talvez, queridos, o nosso evangelho não dá frutos às vezes porque nós não permanecemos. Uma das coisas que eu notei, que o cedro, ele leva de 10 a 15 anos para dar frutos. A palmeira entre 6 e 15 anos. Depende das qualidades. Entre 6 e 15 anos as palmeiras. E os cedros, entre 10 e 15 anos. Talvez, uns de nós, está na hora de começar a dar fruto. Porque já estamos plantados na casa do Senhor há tempos. Às vezes ainda não demos fruto porque também ficamos ainda não plantados definitivamente no lugar, mas corremos de um lado para o outro. Eu agradeço muito a Deus porque eu fui e congreguei em poucos locais. 30 e poucos anos da minha vida não congreguei em nenhum lugar. Depois, quando eu me converti, eu congreguei em 2 lugares, 2 casas. Tive 2 pastores. E me alegro muito em Deus, porque o terceiro que me cuida, nós temos o mesmo entendimento. Não troquei de pastor também por não gostar deles. Amo todos eles até hoje. Tenho ótima amizade. E nunca precisei falar mal dos meus pastores.
Porque muitas pessoas que saem de um lugar para o outro, às vezes saem com desentendimentos desagradáveis. Essas árvores, essas palmeiras e esses cedros, eles podem perder folhas, eles podem murchar, eles podem até secar e nem dar fruto, porque não permaneceram no lugar. E então, nós já sabemos, né, que as árvores são pessoas, né, dentro desse contexto. E eu queria também ler Jeremias 17, profeta Jeremias 17, versículos 7 e 8. Eu não pedi para o Du projetar. O profeta Jeremias aqui, num contexto, ele estava falando do homem que era maldito. No início do capítulo, aqui ele já está falando. Quem lê o capítulo inteiro vai entender melhor. Ele diz aqui, ó: mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja a confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar frutos. Olha que tremendo, queridos. Uma pessoa que anda, que tem uma raiz firme, ela vai enfrentar todos os estágios da sua vida, todos os momentos, porque nós temos tempos difíceis na nossa vida, nós temos até o dia mau que vai encontrar nós. Mas se nós estiver arregado, né, estiver junto às águas que estendemos as nossas raízes para o ribeiro, ele diz, ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes, não ficará ansiosa. Muitas pessoas ficam ansiosas, andam ansiosas. Ai, mas Deus não fala comigo, não sei se Deus me ouve. Questionam até Deus, fazem perguntas que não deveriam fazer ao Senhor. Porque Deus, queridos, Ele te ouve, amém? Ele ouve-nos quando nós clamamos. Precisamos viver uma vida de relacionamento, estar ligado ao ribeiro, às fontes, que é o Senhor. É coisa linda quando encontramos pessoas que estão realmente enraizadas espiritualmente, estão estruturadas, elas vão rompendo barreiras, elas vão avançando. Elas enfrentam o dia difícil, elas enfrentam com alegria. Outra coisa que nós podemos observar, né, essas comparações que Deus faz entre nós e as árvores. Por que será que tem algumas árvores também que elas são frágeis, caem facilmente? Aqui na volta da igreja, os irmãos já me ajudaram a tirar algumas. A embaúba, realmente a embaúba aqui, deu uma calor em nós, caiu para cá, ela secou. As raízes dela não estavam firmes, ela secou. As formigas, os pica-pau começaram a comer ela. De repente ela tirou os pedaços das telhas, né, Ezequias? Arrancou os pedaços. Uma árvore que não está bem, ela pode trazer vários problemas. Uma árvore que não está firme, não está bem enraizada, ela pode morrer facilmente. É fácil hoje, queridos, a pessoa abandonar o lugar que está por motivos às vezes fúteis, medíocres, médios, problemas tão pequenos, que não haveria necessidade das pessoas se afastarem, mas elas se afastam dos átrios do Senhor. E essas pessoas, elas não se enraizam, elas não criam raiz,
e automaticamente não produzem frutos. Vamos pegar um GC que está aí. Há quanto tempo nós temos GC aqui na cidade? Em algumas casas. Eu gosto de brincar com o Cris, meu discípulo. Está aqui na frente, é o primeiro que eu aponto o dedo. Mas é para uma boa causa. Né, Cris? O Cris já passou o dia da sequidão. Até o dia ansioso, né, Hannah? Tipo, não vem ninguém mais na minha casa. Acho que nós vamos ter que parar com o nosso GC. Mas hoje não é só um GC, hoje é um setor. Aleluia. Vários GCs já saíram desse. E assim nós podíamos citar qualquer um dos outros discípulos aqui. Mas a importância de nós estar profundos como o cedro. 4,5 metros de profundidade. Gente, a oração é o lugar que nós escavamos. Quando nós começamos a nos dobrar diante do Senhor, através da oração, nós vamos começar a descer. E uma das coisas que me chama a atenção, que o cedro, ele era muito comparado no Antigo Testamento. E o livro do profeta Isaías tem muitas palavras que compara. E se a gente vê o Antigo Testamento, a gente ouve muito falar dessa árvore cedro. Você que é um leitor da Bíblia, preste atenção quando você encontrar o cedro do Líbano. E ele era essa árvore, né, linda, né, radiante das montanhas do Líbano. E Deus faz comparação com pessoas altivas. Um símbolo que era muito usado, né, no Antigo Testamento, do cedro, era o orgulho. Olha só que coisa interessante. Orgulho, altura, representava a posição elevada de uma pessoa perante a sociedade. A altivez, né? O seu comportamento por causa da sua posição. Então ele tinha orgulho, tinha arrogância, tinha soberba, né? E ele tinha ausência de humildade. Isaías 2, 13 e 14, tem um versículo que dá para nós ilustrar mais ou menos isso. Isaías 2, 13 e 14. Para todos os cedros do Líbano, altos e altivos, e todos os carvalhos de Bazã, para todos os montes elevados e todas as colinas altas. 2, 12 e 13, perdão. 12 e 13, eu disse errado. O Senhor dos Exércitos tem um dia reservado para todos os orgulhosos e altivos, para todo o que é exaltado, para aqueles que sejam humilhados, para todos os cedros do Líbano, altos e altivos, e todos os carvalhos de Bazã. Veja bem que Deus tinha um dia preparado para essas pessoas. Um dia que Ele ia trazer juízo, trazer correção, porque Deus colocou nós para nós ser árvores, mas uma das árvores que Ele diz que nós somos é carvalhos de justiça. Isaías 63, 3, ele diz que nós somos, 61, 3, ele diz que nós somos carvalhos de justiça. Se o Du projetar ali, eu queria ver bem o que diz mais. Ele diz, e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, e óleo de alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor
para a manifestação da sua glória. Então nós, essas árvores, através de nós, Deus quer manifestar a sua glória. Como Ele diz que a natureza manifesta a glória do Senhor, através de nós. Mas uma coisa que me chamou muito a atenção, é quantos versículos, eu peguei alguns aqui, queria ver algumas coisas muito interessantes, que Deus trata sobre nós ser árvores. E um dos primeiros é Mateus 17, 20. Mateus 7, 17 a 20. Muitas coisas Deus fala a respeito de nós. Ele diz aqui, ó. Acho que põe do 15 em diante, do que fica mais completo, faz favor. Ele diz: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês o reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro, ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa, olha só, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês o reconhecerão. Outro versículo, Lucas 6, 43 a 45. Nenhuma árvore boa dá fruto ruim, e nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. E ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. E o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração. Porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Aqui é interessante a gente estar bem alimentado, né? A árvore bem alimentada, ela diz que no momento certo ela vai dando os frutos, né? Ela vai crescendo, ela vai estendendo as suas raízes, ali como nós lemos ali em Jeremias. Ela pega as águas e ela está sempre em suas folhas verdes. Mas o salmista, no Salmo de número 1, do 1 ao 3, eu gostaria de ler também esse texto, fala mais a respeito do homem. Ele diz: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. 2. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. E o 3, ele trata novamente, diz que esse homem ele é como a árvore plantada à beira das águas correntes, dá fruto no tempo certo, suas folhas não murcham, tudo que ele faz prosperará. Já pensou, queridos, que coisa linda, maravilhosa, é um homem, quando Deus cita o homem, ele cita no plano, homem e mulher, da humanidade. Já pensou você ser bem-sucedido, ou bem-sucedida, em tudo que você fizer e por onde você for? Não é maravilhoso isso, queridos? Não é maravilhoso você ser um homem feliz, uma pessoa feliz? Você ser bem-aventurado? Mas note, queridos, que aqui eu estou lendo coisas tão básicas da Bíblia, que nós estamos acostumados cotidianamente a ler esses textos. Textos de discipulado, que todos os discípulos aqui conhecem. Textos que são ministrados aqui na igreja continuamente pelos discípulos, pelos pastores.
e cada vez eles vêm para nós. Mas o que me chamou a atenção é essa árvore aqui, né? Ela precisa estar bem firmada, ela precisa estar bem estruturada num lugar onde essa árvore, ela consiga se alimentar bem, para que ela tenha folhas verdes, fruto na época certa. Quem que planta uma árvore frutífera e não espera colher alguns frutos? Ninguém. E se você plantar uma árvore para a sombra, você espera colher sombra dela. Eu planto sombreiro, tem uns quantos, já mudei, um morreu, 2 morreu, porque eu mudei fora de época. E eles não conseguiram se manter, irmão Adriano. Mudei na hora errada, na lua errada, no tempo errado. Então a gente tem que ter sabedoria, amados. Queridos irmãos, nós precisamos entender algo, que se nós somos árvores, queridos, nós precisamos produzir frutos. Deus espera de nós. E Apocalipse, não, vou primeiro ler Ezequiel 17, 24. Ezequiel 17, 24 diz: todas as árvores do campo saberão que eu, o Senhor, faço cair a árvore alta e faço crescer bem alto a árvore baixa. Eu refresco a árvore verde e faço florescer a árvore seca. Eu, o Senhor, falei e o farei. Pode também, queridos, nós não está dando fruto, nós não está crescendo, mas nós podemos pedir para o Senhor. Ele diz: eu, Senhor, faço cair a árvore alta e faço crescer bem alto a árvore baixa. Pode você às vezes estar se achando: poxa, por que eu não cresço? Por que eu não estou rompendo? O que houve que os meus discipulados não vão, o meu GC não vai, o meu setor não está indo? Como é que será que está a minha árvore? Como é que estão as minhas raízes? Tem um texto, eu não peguei esse. Não era a minha intenção, mas me veio agora. Não sei onde é que ele está em Lucas, mas Lucas fala melhor sobre esse texto. Ele está em mais algum evangelho. Que o Senhor, daquela vinha, veio procurar frutos numa figueira. E diz que há 3 anos ele diz: eu busco frutos nessa árvore e não encontro. Corte, diz ele. Por que está ocupando a terra inútil? Aí o cara que cuidava ali falou: Senhor, deixa ainda por mais este ano, que eu vou escavar, mostrar as raízes, né? Vamos destapar as raízes, vou pôr calcário, vou adubar, e no próximo ano, se não der, muito bem, corte-a, disse a palavra. Então, queridos, se ainda nós estamos não produzindo frutos, talvez é hora de destapar algumas coisas, nós descer para as raízes. Eu tenho amado isso com meus discípulos, como agora ainda mesmo estava rindo, o irmão Ezequias ali. O irmão Ezequias, semana passada, ministrou aqui e encheu meu coração de alegria. Porque eu tenho entendido uma coisa: enquanto as nossas raízes não estiverem curadas, queridos, não vão dar fruto. Eu sou maravilhado com isso, sabe por quê? Eu mexo muito com as minhas flores ali, eu e a Marli. E às vezes as minhas orquídeas, eu ganho orquídeas de algumas pessoas que estão estragadas, eles dão para me arrumar. E eu mexo, as raízes delas estão todas cheias de problema, de fungo, de coisas. Sabe o que eu faço? Eu lavo elas. Eu renovo o humus nela ali, as coisas, as cascas. E não muito tempo elas começam a criar folhas. Mas não é de uma hora para outra. Assim somos nós, queridos. Eu digo isso
da minha vida, e posso dizer da minha esposa também, porque nós somos um, e nós temos liberdade nisso, eu e ela. A nossa vida, né, começou a ser uma transparência para nós, para as nossas lideranças, para os nossos discípulos que nos conhecem. E eu quero dizer uma coisa, isso só tem me levado a melhorar como ser humano, como árvore. Não estou no padrão que eu quero, estou recém-gatinhando, mas eu estou mexendo nas minhas raízes, eu estou sempre olhando para elas. E se elas são profundas, eu não vou conseguir enxergar tão fácil se eu não der uma cavada. Queridos, isso é muito profundo, isso é muito espiritual. Isso depende de nós cair no lugar da oração. Depende de nós conhecer a palavra. Depende de nós entender aqui por que Deus disse aqui para mim, que diz que os justos florescerão como palmeira, crescerão como cedro do Líbano. Mas às vezes a gente nem sabe como é que é a palmeira, nem sabe como é que é o cedro. Ali perto de casa tem um cedrinho, eu tive que cortar ele, eu não sabia nessa época. Pastor Haroldo, falei, pastor Haroldo, o que eu faço com esse cedro aqui bem pertinho da minha casa? Isso é uma árvore grande. E eu me lembro que a minha sogra, ela sempre falava, antigamente os jesuítas, esse pessoal, eles plantavam nos seus pátios um cedro do Líbano. Se não me engano, na frente da casa do pastor, do pai da irmã Marisa, tem um cedro. Quase que tenho certeza que eu vi lá um cedro na frente da casa de vocês. E as pessoas antigamente tinham, não sei se o seu Henrique, que é mais contemporâneo que nem eu, pode dizer, né? As pessoas plantavam o cedro do Líbano. Ele era um símbolo da fortaleza. Mas aqui Deus fala isso e a gente passa tão corrido em cima desse texto. E se nós for ler o Salmo 92, nós vamos ver que Deus vem falando de outras coisas do início ali. Eu queria ter lido o Salmo inteiro, mas Deus me colocou só esses versículos. Mas Deus vem falando de outros assuntos, de repente Ele para e diz, os justos florescerão. Mas Ele vinha falando dos inimigos, dos problemas, das coisas. E de repente Ele para e diz, os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano. E eu fiquei pensando, puxa vida, daí comecei a buscar, pesquisar para ver. Essa tem que ser a nossa vida, queridos. Nós hoje estamos aqui num culto de celebração de Santa Ceia. Somos justificados pelo Senhor. Nós nem somos dignos de estar aqui, mas pela graça, diz ali, em Romanos 3, 24, diz que pela graça é que nós fomos justificados. Porque nós somos pecadores, de uma forma ou de outra pecamos. Não vivemos no pecado, mas às vezes nós pecamos em pensamento, até numa atitude que tomamos errado e que não, na hora nós não percebemos. Semana aí o irmão Rude vinha vindo no trânsito, o cara parou no meio da 470 e queria entrar na contramão. E eu na hora, abri a buzina para ele. O que faz isso, seu burro? Não quero fazer isso, mas a gente erra. Mas o cara me deu um susto no meio da 470, ele tinha que ter saído para o acostamento, e não, ele parou no meio da BR, e a turma que vinha atrás de mim teve que parar tudo para não cruzar por cima de nós. Mas eu cometi um erro, então nós somos justificados pela graça de Deus. É uma graça que nós ganhamos, é uma maravilha que Deus fez para nós. Mas Deus fez isso para nós florescer. Fez isso para nós dar fruto. E eu fico pensando, onde é que estão os nossos frutos? Né? Onde estamos plantados? Isso é uma pergunta que a gente podia fazer. Qual a profundidade das nossas raízes na casa do Senhor? Tem um texto que eu acho maravilhoso, João 15, 1 a 4, projeta aí,
para nós encerrar aqui daí. Jesus está falando aqui. Ele diz: eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho falado. Permaneçam em mim, eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Não temos que fazer nenhuma analogia desse texto. Esse texto ele se explica por si mesmo. Então, hoje nós vamos agora tomar a Santa Ceia. Eu quero convidar os casais que vão nos ajudar a servir a mesa. E nós, nessa noite, podemos parar e olhar para dentro de nós. Como estão os nossos frutos? Eles são frutos que glorificam a Deus? Como que nós estamos plantados na casa do Senhor? Como você está? Você está firme como uma palmeira, enraizado, 2 metros, imagine. 1, 2. Imagine, que raizada. José sabe, né? Pastor Haroldo uma vez fez uma comigo, rapaz. Ele plantou uma palmeirinha daquelas de enfeite de jardim que nós tínhamos aqui. E ele cortou, porque não gostou dela. E ela apodreceu as raízes praticamente. E ele me chamou para me dar uma mão para ele no jardim dele, que eu vou porque eu realmente amo fazer isso. E eu quase morri para arrancar aquela cepa. Voltei desconotado, né, das minhas cadeiras. Me descadeirei porque não saía por nada aquela palmeirinha. Eu pensava assim, ó. Sem sair, vou dar uma picaretada. Meio-dia de picareta e a bicha velha não saía. Imagine uma palmeira frondosa dessas aí. Imagine como ela não está para lá, como ela não está para cá. Então, queridos, é uma noite para nós pensar. Que tipo de árvore que nós somos?